Pai, nós pedimos a Tua presença, pedimos o Teu cuidado nesse lugar, pedimos que o Teu amor enche o nosso coração e fale conosco nessa noite. Nós confiamos na Sua bondade e no Seu cuidado nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Estou vendo aqui o pastor Gilmar, sua esposa. Que alegria, o pastor Gilmar é o vereador na cidade, mas antes disso é um pastor amigo nosso. Eu amo o pastor do pastor Gilmar, te amo também, pastor Gilmar, mas amo primeiro o teu pastor, né? O pastor Itamar. Eu fiquei tão feliz, até quero honrar isso, porque o pastor Itamar é o pastor da Quadrangular da Borda do Campo, e o pastor Itamar tinha uma igreja pequena na Borda do Campo. E eu me lembro quando ele fez o primeiro reencontro dele, ele nos convidou, a mim e a Naine, para ministrar no reencontro dele. E ele agora me ligou na sexta-feira, ele disse, pastor Márcio, eu quero honrar-vos, a vida plena, honrar vocês, porque enquanto vocês eram enormes, já grandes, comparado à nossa igreja, eu te convidei para você vir ministrar no reencontro, e você não se importou com o tamanho da nossa igreja, você veio, ministrou, e hoje eu estou fazendo um reencontro para mais de 80 pastores, porque não cabem no reencontro da igreja, que nós vamos levar quase 200 pessoas para o reencontro da nossa igreja, não cabem nesse reencontro. E eu vou dizer para vocês, queridos, o pastor Itamar na Borda do Campo está fazendo um trabalho maravilhoso. 3 reuniões, muitas pessoas estão avançando, as células estão multiplicando, eles fazem encontro com Deus todo mês. Todo mês eles fazem encontro com Deus. Deus está derramando na Borda do Campo e a Borda do Campo vai ser salva em nome de Jesus. E nós abençoamos eles, amém? Amamos vocês, amamos vocês. Ei, o corpo de Cristo é maravilhoso, o reino de Deus é lindo nessa cidade. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, nesses poucos minutos que nós temos, eu prometo terminar até 9 horas. 9 horas você vai estar saindo desse lugar para ir para a tua casa. Então eu tenho 35 minutos para compartilhar com vocês nessa noite. Diga comigo, Deus faz milagres em meio aos erros. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não importa os seus erros, não importa o seu passado, Deus continua escrevendo uma história para você. Queridos, não há uma pessoa aqui nessa noite que não tenha falhado em algum momento da sua história. Não tem uma pessoa que está sentada aqui que já não pisou na bola. Não tem uma pessoa que está sentado aqui que já não entrou num lugar de fracasso, num lugar onde você meteu os pés pelas mãos, aonde você tomou uma posição que se arrependeu depois. Não há uma pessoa aqui, a exemplo de quem está voltando do encontro com Deus, a exemplo de você que está aqui nessa noite, e ao olhar para o seu passado, você percebe o quanto coisas, ações, situações do passado já te fizeram ter colheitas, resultados, que você diz, por que eu estou colhendo isso? Você sabe que muitos de nós ainda colhemos coisas de ações do nosso passado. Muitos de nós estamos ainda vivendo pelos erros que cometemos lá atrás. Alguns de nós carregamos culpas e ouvimos uma voz que fica nos limitando e não nos levando ao nosso destino, mas sempre dizendo, você não pode, você carrega isso, você está cheio de coisas e você errou no teu passado. E como é fácil a gente pegar o plano B, como é fácil na jornada da nossa vida, ao invés de fazer o certo, fazer o errado. Ao invés de fazer uma escolha nesse relacionamento, a gente meter os pés pelas mãos e acabar errando. No casamento, com os filhos, como é fácil a gente cometer erro no meio do caminho. E esses erros acabam gerando consequências, tempestades, crises, que nós clamamos a Deus, nós pedimos resposta, e a resposta está dentro de você. A mudança está dentro de você. A coisa mais linda é quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, ele se arrepende e Deus começa a passar o arado no solo do seu coração.
Deus começa a arar o solo do seu coração, aquele solo pedregoso, aquele solo que estava seco, aquela situação que você estava carregando, Deus começa a trabalhar, até tirar o coração de gelo e colocar um coração de carne, e começa a trabalhar em você. Mas muitos de nós carregamos coisas do nosso passado, mesmo quando nós já estamos em Cristo. E existem tempestades, plantações que vêm em nossa vida por conta das nossas próprias atitudes. Nós criamos, às vezes, os nossos próprios monstros na nossa caminhada. Eu quero percorrer com você pelo menos 2 ou 3 personagens bíblicos, dependendo do nosso tempo hoje, que podem ser um exemplo para nós de como restaurar os erros do passado. Nós vemos Abraão, eu preguei sobre ele semana passada. Abraão, quando recebe a promessa, ele tinha 75 anos de idade. Ele e Sara, já em idade avançada, receberam a promessa de que Deus daria uma nação para eles. Eles teriam filhos. Então a Bíblia diz que pela fé eles acreditaram, eles venceram todas as jornadas, e no meio desse processo, entre a promessa de Deus e entre a resposta da promessa, houve um erro gravíssimo no meio do caminho. No meio do caminho, 11 anos depois que ele recebeu a promessa, 11 anos aguardando, 11 anos esperando, ele tinha 86 anos de idade. Ele recebeu aos 75, aos 86 anos, nasce o fruto de um erro. Sara amargurada, e os erros geralmente vêm quando a pessoa está desorientada. O erro entra na história de uma pessoa quando ela está perdida. Quando ela não sabe para onde ir, ela quer resolver, ela quer pegar uma bifurcação, ela quer pegar o caminho equivocado. É nesse momento que muitas vezes os erros entram em nossa vida e marcam a nossa história. Quando a gente quer fazer o certo e não consegue. Quando a gente não consegue esperar, não ter paciência com a coisa. Então, Sara, angustiada, olhando para a velhice, ela diz para Abraão, Abraão, não dá para esperar mais. Nós temos uma serva chamada Agar, e lembre-se, na época era permitido ter uma concubina, ou era cultural ter uma concubina. Ele olha para a serva, ela olha para a serva dela e diz: Abraão, eu não posso te dar um filho. Eu estou amargurada por isso. Toma Agar, nossa empregada, e tem um filho dela. Abraão não achou uma má ideia. Só que nem tudo que a gente não acha uma má ideia tem uma boa colheita. E Agar engravida de um menino que ao nascer eles dão o nome de Ismael. Ismael começa a crescer e torna a vida de Sara amarga. Sara, não aguentando mais ver Agar com o menino, não aguentando mais ver Abraão cuidando do seu filho, ela diz: eu não aguento mais, você vai ter que escolher ou o menino e essa senhora, ou eu. Alguém vai ter que ir embora. Então Abraão, com o coração partido, ele vai para Deus, ele diz: Deus, eu errei no meio do caminho. Eu apressei a promessa. Não era para ter um filho com Agar, era para ter um filho com Sara. E eu meti os pés pelas mãos. E esse erro está amargando a minha vida. Esse erro está desestruturando a minha casa, a minha família. Então Deus diz: Abraão, mande embora, porque eu vou cuidar de Ismael. Mas você, por ter errado, vai ter que colher isso. E de fato, Deus promete que Ismael ia ser um pai de príncipes. E Deus cuida, Deus envia um anjo para cuidar daquele menino. Mas Ismael é o erro de Abraão. É o plano B de Abraão, não é o plano A. Queridos, muitos de nós, na jornada da nossa vida, nós geramos Ismaéis em nossa vida. Nós vamos gerando coisas que Deus não quer que a gente gere. A gente vai tomando posições que Deus não quer que a gente tome. A gente vai assinando contrato que Deus não quer, a gente vai falando coisas que a gente não deve, a gente vai tendo contato com amigos que não são amigos, nós vamos fazendo parte de uma turma que no processo nos leva a um vício.
E quando nós percebemos, pergunte para a Karina. Certamente ela vai dizer, meus pais falaram para não andar com essa turma, mas eu fui andar com essa turma e eu acabei caindo nas drogas. Muitos casamentos são destruídos porque abaixam a cerca, o limite da pureza, e começam a dar confiança, e um pequeno erro se torna em um grande erro, até que se torna num desastre, até que derruba casamentos. Às vezes uma ação errada impede você de crescer profissionalmente. E quando a gente não percebe, os erros vão criando situações em nossa vida que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo, não é Deus tratando a sua vida para você se tornar um cristão melhor, ou o diabo atacando você, que você repreende e ele vai embora. Algumas colheitas em nossa vida têm a ver com as nossas próprias atitudes. E você sabe, queridos, que Deus é perito, e é a parte que eu amo em Deus. Deus é perito em pegar os nossos erros e não jogar na nossa cara. Deus pega os nossos erros e Ele diz, se você vem para mim, eu continuo levando você para o teu destino. Se você vem para mim, Ele não olhou para Abraão e disse, pelo amor de Deus, né, Abraão? Mas tu é um cara safado mesmo. Mas você, olha, Abraão, eu estou por aqui com você. 11 anos e você não conseguiu esperar. Deus não fez isso com Abraão. Deus olha para Abraão e diz, Abraão, vai ter que resolver isso. Você não vai ter a consequência de tudo isso, mas eu continuo mantendo a promessa na sua vida. E eu vim aqui para dizer para você nessa noite, um erro teu do passado não impede a promessa de permanecer na sua vida. Deus continua trabalhando, Deus está cuidando da sua história, Deus está cuidando do seu futuro. Continue confiando, continue acreditando. Por isso, cale a boca do inimigo que fica dizendo, você errou, não tem mais chance, acabou para você. Lembra da palavra do Senhor sobre a sua vida. Ele é Deus perdoador. Ele lança os nossos fracassos e pecados no mar do esquecimento e Ele nos coloca de pé. E Ele faz a gente continuar. Ele faz a gente prosseguir. Ele nos coloca de pé e Ele diz, prossiga, eu tenho algo para você. Eu tenho ainda uma dádiva para você. Teu futuro continua incrível e brilhante. Por isso essa é uma noite de restauração. Essa é uma noite que Deus está chamando você e dizendo, você está cheio de culpa do teu passado. Você está cheio de erros que você está carregando e você não consegue colocar as coisas em ordem. Eu estou aqui como voz de Deus para a tua vida, para dizer, os planos do Senhor não terminaram na sua vida. Ele preparou esse dia para dizer para você, continue. Eu não estou dizendo que não vai ter consequência, mas eu estou dizendo que Deus vai estar do teu lado enquanto você passa por essa consequência. Deus está do teu lado. Por isso, queridos, o que é mais impressionante é que Deus conhece lá na frente. Abraão tem agora o filho da promessa. Aos 100 anos de idade, quase 100 anos de idade, ele tem Isaac. Isaac, então, gera Jacó. Jacó gera 12 filhos e um deles, José. José é o sonhador. José é aquele que acreditava nos sonhos de Deus, mas os irmãos, não suportando a promessa de José, lançam ele na cova. E ao redor da cova dizem assim, vamos matar esse moleque? Vamos matar esse menino? Vamos destruir a vida dele? E quando eles estão prontos para matar José, vem uma caravana. Lá de longe, eles começam a ouvir a caravana. E eles olham, e eles dizem, sabe quem vem lá? Ismaelitas. Ismaelitas? Sim, vamos vender, ao invés de matar, vamos vender para os ismaelitas. Sabe o que é mais incrível, gente? 3 gerações depois, os descendentes do erro de Abraão trouxe uma resposta para o filho de Abraão. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que pega os erros do passado e traz soluções lá na frente.
É o Deus que pega o que está em monturo, é o que está no lixo, que está em ruínas, e Ele restaura. E lá na frente você olha, eu não sei como eu pude perdoar, eu não sei como eu pude restaurar isso, eu não sei como eu pude experimentar isso, mas eu posso te dizer com toda a convicção, quando você se coloca nas mãos de Deus, Deus prepara os erros do teu passado para ser livramento no seu futuro, para ser uma alegria no seu futuro. Os ismaelitas foram enviados por Deus para que José não morresse. E lá na frente, a fome que alcançou a família e a descendência de Abraão só foi possível porque os ismaelitas passaram na hora certa. Deus é perito, e eu quero dizer para você nessa noite, Deus é perito em pegar aquilo que fizemos no passado e reconstruir a nossa história. Se você está aqui cheio de culpa, se você está aqui cheio de pesos, de coisas do seu passado, e o teu passado de repente nem foi 10 anos atrás, teu passado foi ontem, aonde houve uma explosão em casa, palavras foram ditas, erros aconteceram, e o Senhor está dizendo para você, saia desse lugar, continue no seu destino. Talvez o pecado está batendo na tua porta há muito tempo, o Senhor está dizendo, livre-se disso, porque eu tenho um futuro brilhante para você. Traga santidade para o teu coração. Alguns de vocês estão aqui pela primeira vez. É impressionante como o mundo nos coloca num lugar em que ele apenas pisa na gente e diz, você errou. E eles colocam até um rótulo. E o nosso Deus é o único que tira esse rótulo. Ele diz, eu escrevo uma nova história. E você tem a marca do sangue de Jesus na sua vida. Nós vemos a história de Jonas, o profeta fujão. Deus manda ele para pregar em Nínive. E ele diz, Nínive? Eles são muito violentos. Eu não vou para Nínive. E ele foge do chamado de Deus para a vida dele. Ele foge do ministério que Deus tinha para ele. Ele foge do destino que ele tinha para ele. Escute isso. Toda vez que você foge da voz de Deus, você está fugindo do seu destino. Toda vez que a voz de Deus se apresenta no teu caminho, e Deus, Ele é maravilhoso, queridos, porque vez ou outra, Ele aponta algo em nosso destino, para nos lembrar para onde a gente precisa ir, para lembrar a gente de que a gente está errando, de que a gente está falhando, e que a gente precisa restaurar aquilo, para cumprir o nosso propósito. Então, Jonas, ele entra num barco e ele definitivamente não quer ir cumprir a voz de Deus. Ele entra num barco, ele vai para o lado contrário. E Deus envia uma tempestade. E essa tempestade começa a bater contra aquele navio. E eles começam a ficar desesperados naquele navio. Então eles começam a perguntar, tem algum erro aqui? E eles tiram sortes e caem em Jonas. Então eles dizem, esse homem é o que está fazendo essa tempestade chegar em nosso navio. E quando eles foram procurar Jonas, no meio da tempestade, Jonas estava dormindo. Eles acordam Jonas e eles perguntam para Jonas, escuta, o que está acontecendo? É por tua causa que toda essa tempestade se formou? Ele disse sim, porque Deus me pediu para fazer algo e eu estou fugindo da vontade dele. Sabe, queridos, o que é mais impressionante quando a gente está fugindo da vontade de Deus e está cometendo um erro, é que a coisa está desabando em nossa casa. A coisa está desmoronando em nossa vida. E a gente está letárgico, passivo. Todo mundo está vendo que a coisa está pegando fogo. Todo mundo está vendo que a coisa está num fuzuê. Está num balaio de gato. Todo mundo está percebendo, mas quem está dentro do erro está dizendo, não, isso aqui é normal, a gente sempre brigou mesmo. Não, a gente sempre tratou desse jeito. Não, a coisa sempre foi assim aqui. Não, eu sempre vivi desse jeito. Ah, que mal tem fazer isso. Ah, nada a ver. A pessoa, ela dorme enquanto a coisa está desmoronando. Eles acordam Jonas. Eles lançam Jonas ao mar. E a Bíblia diz que Deus manda um grande peixe. E faz com que Jonas fique no ventre daquele grande peixe por 3 dias
minutos. Numa sujeira, para ele voltar o seu coração para Deus. Chega um momento, queridos, quando a gente não ouve a voz de Deus, Deus permite tempestades em nossa vida que nós mesmos criamos. Existem tempestades que não têm a ver com o diabo e que não é Deus trabalhando para a gente apenas crescer, para aprender algo em amor. Existem tempestades que Deus permite porque nós estamos criando aquela tempestade. Então Deus trabalha no seu infinito amor para não perder a gente. O amor de Deus é tão maravilhoso que Ele não quer nos perder. Que Ele quer atrair a gente de novo para o nosso caminho. E Jonas, então, dentro daquele ventre, naquela sujeira, e muitas vezes quando a gente percebe que a coisa está desandando, que a coisa está muito difícil, e eu gosto dessa expressão, se você está no fundo do poço, aleluia! Se você chegou onde não tem esperança, aleluia! Por quê? Porque dali você não passa. É o momento em que você pode dizer, acabaram as minhas forças, eu não tenho mais como agir na força do meu braço, todos os planos eu tomei, a minha posição e nada resolveu. Então você olha para o céu, levanta a mão e Deus estende as mãos sobre você, e Ele toma você, Ele tira você daquele lugar. E algumas pessoas estão aqui nessa noite, e Deus está dizendo, você chegou aí? Criou a tempestade suficiente, não percebeu no caminho que você chegou, então ótimo, agora é minha hora, estenda tuas mãos, pega nas minhas mãos e eu te levantarei, vou te tirar daí e eu vou restaurar a sua vida. Sabe o que acontece, queridos? A gente não percebe que Deus está olhando de um plano maior em nossa vida, e Ele está fazendo de tudo para nos atrair para o lugar da presença dEle. Primeiro da salvação, depois de trabalhar em nossa família, depois de manter a gente fiel a Ele, Ele está trabalhando. Alguns de vocês, Deus está chamando você para o reino de Deus há muito tempo. E você está criando tempestades na sua vida. Alguns de vocês, Deus quer que a família seja restaurada e você está criando tempestade na sua vida. Já percebeu, não sei quantos de vocês usam GPS de carro. Quantos de vocês usam GPS de carro aqui? Esses dias eu fui num velório com o pastor Samuel, e o pastor Samuel colocou o GPS dele. E ele tem no GPS dele a voz do meu malvado favorito. O Gru, né, para quem conhece. Então, o pastor Samuel errou uma rua. Como que ele fala, pastor? Você é um manezão. Como que ele fala? Ele fala muito bravo, né? Ele fala muito bravo. Você é um manezão. Você errou o caminho. Parece que não sabe para onde está indo. Porque ele é muito irritado, muito estressado. A mulher que mora dentro do meu GPS, ela é diferente. A mulher que mora dentro do meu GPS, ela fala com carinho. Ela diz assim, você errou a rota, recalculando a rota. Você não virou à direita, recalculando a rota. E esses dias eu e a Naine fomos para um lugar e a gente estava conversando e batendo papo e aquela coisa, erramos a rota. Você errou a rota, recalculando. E a gente depois passou e continuou conversando. Você errou a rota, recalculando a rota. Sei que ela falou umas 10 vezes recalculando a rota. A Nani falou, dá para obedecer ela? Eu falei, não, mas eu vou por aqui, que eu acho que por aqui entra também. Daí não entrava. Não, mas por aqui entra. Não é assim, por aqui tem GPS se tem marido no carro. Não é assim, gente? Porque a gente sempre acha que o GPS tem uma rota mais curta, não é? Você olha e diz assim, dá para fazer isso daqui. Daí você chega lá, não dá para entrar por aqui. E o GPS estava certo. Mas mesmo quando você erra, não tem, mesmo o Gru, ele não chega um momento, quer saber, modo offline, não vou falar mais nada, chega, acabou. Vá sozinho que você sabe, não faz isso. O GPS não faz isso. E eu venho aqui nessa noite dizer para você, Deus está olhando do alto as rotas erradas que você tem pego nos últimos anos da sua vida. E Ele está recalculando a rota de novo. Deus está de novo recalculando a sua rota. Mas, pastor, acabei de pegar uma rua errada. Recalculando a rota.
Pastor, acabei de falhar, recalculando a rota. Pastor, olha, se você soubesse como é, recalculando a rota. Deus não vai desistir de levar você para o seu destino. Quer desistir? Desista você, porque Deus não vai desistir de você. Até o último instante, Ele vai percorrer uma jornada para atrair o teu coração. Agora, pastor, então vou levando desse jeito, porque na última hora, Deus não desiste de mim. Cuidado, queridos, porque a colheita é amarga. Escolher o plano B traz colheitas amargas. Geram tempestades violentas. E o pior, quando Jonas foi lançado para fora do barco, já estavam algumas horas, talvez alguns dias, todo mundo sofrendo porque Jonas pegou a rota errada. Um menino, adolescente, quando você lê a história de Ismael, indo embora da casa, Abraão dando tchau para ele, e ele com a mãe indo embora. Quando você lê essa história na Bíblia, teu coração parte. E você muitas vezes se pergunta, por que Deus permitiu isso? Não tem a ver com Deus. Queridos, escute isso. Quando nós criamos tempestades, quando nós escolhemos o plano B, Deus restaura, mas Ele não livra da colheita. Ele trabalha na colheita para que você possa experimentar lá na frente a vitória. Mas muitas vezes a gente precisa comer o prato que nós mesmos fizemos. Muita gente tem uma visão romântica do Evangelho. E é por isso que Jesus está dizendo para você, há tanta esperança, a água da vida, a paz no meio da tormenta. Só eu posso acalmar a tempestade da sua vida, porque Ele sabe que toda semente vai ter uma colheita. E é por isso que nós precisamos temer. Temer quando Deus para a jornada da nossa vida e Ele alerta a gente, Ele diz, chegou a hora de mudança. Chegou a hora de você deixar eu recalcular a rota e você entrar no caminho certo. Chegou o momento de você pegar o caminho do fechar a boca e cuidar com as palavras. Chegou o momento de você pegar o caminho da fidelidade e guardar o seu coração e dar o seu coração para esse casamento. Chegou o momento de você guardar os seus olhos e não pegar a rota dessa impureza. Chegou o momento de você guardar o teu coração e voltar para o ministério e parar de fugir. Chegou o momento de você entregar tudo para o Senhor e andar de fé em fé. Ele não espera que você seja perfeito. Ele só espera que você ouça a voz dele e deixe ele levar você ao seu destino. Ele não espera que você se torne um santarrão. Nesse primeiro momento, ele quer te fazer santo para a eternidade. Ele está trabalhando na tua vida, Ele está chamando você, Ele quer mostrar para você o quanto lá na frente Ele tem uma obra incrível para a sua vida. Preciso fé para isso, mas também é preciso uma tomada de posição quando Ele recalcula a rota, quando Ele chama a nossa atenção. A palavra do Senhor no Salmo 37, para alguns que dizem, o pastor nem usou a Bíblia hoje, como se essas histórias estivessem no livro da escola só. Mas eu vou usar a Bíblia. Preguei ela o tempo todo aqui. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta desse o agrada. Ele firma. Quando você volta para Ele, você diz, Senhor, eu me arrependo. Meus pés estão vacilando. Eu me arrependo. Então Ele começa a firmar os seus pés. Alguns de vocês estão em um processo em que vocês não estão firmes. E o Senhor está dizendo, eu vou firmar você nessa área. E olha o que Ele continua dizendo, versículo 24. Verso 24.
Foi lá? Eu vou pegar aqui. Ainda. Oh, Jesus. Ainda que tropece. Está ali, gente. Ainda que tropece, ele não cairá. Pois o Senhor o toma pela mão. Ainda que você tropece. Por isso que ele diz, primeiro, se firme em mim. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu recalcular a rota. Deixa eu cuidar dos erros do passado. Porque ainda que você tropece no meio do caminho, você vai lembrar que ao estender as mãos, ele vai te alcançar. E ele não vai deixar você cair. Porque ele pega nas tuas mãos. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Pois ela não te sentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vá. Segura na mão de Deus. Ele não vai deixar você cair se você se coloca na presença dele. Amém? Vamos colocar em pé. Você está com alguém da sua família aí? Sei que vocês estão com alguém desse lado, daquele lado, então vocês vão, em espírito, orar por eles. Porque senão a gente vai virar uma bagunça aqui hoje, né? Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus está recalculando a tua rota. Vamos deixar o passado aqui, gente, hoje? Vamos deixar o passado aqui, gente, hoje? Vamos deixar os erros do passado aqui hoje, amém? Vamos deixar a voz da acusação aqui hoje, amém? Vamos seguir em frente. Se a gente cair, ele vai tomar a gente pelas mãos. Agora, não há como seguir em frente se você não entregar os seus erros na presença dele. Se você não falar para ele, Senhor, firma os meus passos, firma os meus pés. E se eu cair, o Senhor me levanta. Senhor, o Senhor ainda ordena a tempestade. O Senhor tem a voz sobre a tempestade. Ela ouve a tua voz. A tempestade recebe o comando do Senhor. Toda a tempestade criada por você, peça ao Senhor agora, dizendo, Senhor, eu aceito o novo cálculo da minha rota. Eu aceito, Senhor. E eu quero chegar na tua presença. Eu quero começar algo novo. Se você está aqui pela primeira vez, hoje começa uma nova história na sua vida. Começa um novo momento na sua história. Por isso, venha para esse lugar que Deus está chamando você. Nós cremos que Deus está tocando muitas pessoas nessa noite. Nós não temos espaço para vir aqui à frente, mas eu creio que aí onde você está, você vai declarar para a sua alma: alma minha, entre no seu lugar de descanso. Todos os erros e acusações da sua alma, tudo que vem como um peso no seu coração, entregue para Ele hoje. Entregue para Ele. Enquanto nós vamos cantar essa canção, faça a tua oração. Entregue para Ele nessa noite. Depois nós vamos orar todos juntos. Entrega para Ele nessa noite. A tempestade se sujeita a ti. Meus pensamentos se rendem ante tua autoridade. Nós entregamos, Senhor, ao príncipe da paz. A tempestade se sujeita a ti. Meus pensamentos se rendem ante tua autoridade. Ao príncipe da paz, tu governas
governas tudo. Sim, Senhor, Tu governas tudo. Tu governas tudo.